Alô galera, aqui é o professor Luciano Brum e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Então te inscreve nos nossos canais e não se esquece de acionar o sininho, ok? E alô galera, e a nossa aula de hoje é referente a logaritmos. Vamos chamar de logaritmos parte 2. Vamos trabalhar basicamente com as propriedades operatórias dos logaritmos. O manuseio dos logaritmos requer algumas propriedades que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Os logaritmos não possuem somente aplicações na matemática, eles aparecem também na física, na química, onde é utilizado as suas funções, ou seja, as funções logarítmicas. Então, observem o seguinte exemplo. Logaritmo de 32 na base 2. O que queria dizer isso? Nós tínhamos que buscar, na verdade, o expoente que a base 2 deveria assumir para que desse a resposta 32. Claro, eu poderia aplicar diretamente a definição, mas neste primeiro modo nós vamos chamar de x o nosso logaritmo, o 2 a base do 32 eu logaritmando, só que eu vou decompor o 32. Eu vou decompor em fatores primos, então o número 32 ele se resume a 2 elevado na quinta potência. Então o logaritmo de 2 na 5 na base 2 vale quanto? Aplicamos a definição. 2 elevado na x é igual a 2 elevado na 5. Eu tenho uma igualdade de duas potências de mesma base. Se as bases são iguais, os expoentes também vão ser iguais. Então a resposta ficaria nada mais nada menos do que x igual a 5. Mas eu poderia observar de uma maneira um pouquinho diferenciada. Vamos voltar então ao logaritmo de 32 na base 2. Sendo igual a x, já sabemos o valor de x, já sabemos que temos que achar 5. Então agora vamos enxergar o número 32 de outra maneira. Como assim de outra maneira? Vou enxergar como sendo fatores. Neste nosso exemplo eu vou usar dois fatores. Vou pensar que o número 32 nada mais é do que 4 vezes 8. Então eu tenho o logaritmo de um produto. Na base 2, quero descobrir quanto é que seria o valor deste logaritmo. Porém, vamos pegar o número 4 e o número 8 e também vamos transformar eles em fatores primos elevado a um determinado valor. Vamos fazer a decomposição destes. O 4 é como se fosse 2 ao quadrado e o 8 é como se fosse 2 ao cubo. Aplicando a propriedade da potenciação, nós temos que conservamos a base e somamos os expoentes. Então eu tenho que 2 elevado na 2 mais 3. Claro que vamos recair no que nós já resolvemos anteriormente, que ficaria como sendo logaritmo de 2 na 5, aplico a definição, obtenho x igual a 5. Aí alguns me perguntam, tá, mas o que mudou? Não mudou nada, eu obtive a mesma resposta. Sim, mas observem o seguinte detalhe. Vamos voltar agora neste ponto aqui. Observem que, e se eu tirasse o logaritmo de base 2 do primeiro fator somente? Somente do logaritmo de 2 na 2. Quanto é que daria isso? E depois eu iria observar o logaritmo do meu próximo fator. Se eu aplicasse a definição aqui, ficaria 2 elevado na x igual a 2 a 2, ou seja, daria 2 como resposta deste logaritmo aqui. E o logaritmo de 2 a 3 na base 2 daria como resposta o número 3. Tudo bem, o que isso vai me ajudar? Posso pensar então que quando eu tenho o logaritmo de um produto, eu posso tirar os logaritmos separados. E aí observo que deu 2, observo que deu 3, eu já sei que a resposta tem que dar 5. Conclusão, nada mais nada menos do que eu fazer a adição desses logaritmos. Logo, eu sei que o logaritmo de um produto pode ser recaído como sendo a soma dos logaritmos destes fatores, que no caso eu vou obter x igual a 5. Com isso eu gero uma propriedade. E qual seria esta propriedade? Logaritmo de um produto é a mesma coisa que a soma dos logaritmos, mantendo-se a mesma base. E para um quociente, o logaritmo de um quociente dá para pensar da mesma maneira. Claro que antes, o que eu fiz? Eu simplesmente separei em fatores, eu simplesmente fiz o produto das potências de mesma base, eu conservei a base e somei os expoentes. Numa divisão, eu teria o quê? Eu teria uma subtração. Eu iria conservar a base e iria subtrair os expoentes. Não precisamos fazer toda a dedução novamente. Nós podemos pensar que o logaritmo de um quociente nada mais, nada menos é do que a diferença dos logaritmos.
mantendo-se a mesma base. Então, nota-se que nós temos uma segunda propriedade operatória dos logaritmos. E para o logaritmo de uma potência, nós vamos pensar do mesmo formato. Pensem, logaritmo de uma potência. O que eu entendo por esse expoente c? É que eu vou ter, na verdade, logaritmo de b vezes b vezes b vezes b, e aí eu recaio no logaritmo de um produto. E este b vai repetir quantas vezes? C vezes. Então, nada mais é do que logaritmo de b mais logaritmo de b mais logaritmo de b, e se eu somar, vai dar c vezes o logaritmo de b. Então eu concluo que sempre que eu tiver o logaritmo de uma potência, nada mais é do que derrubar esse expoente. Como assim derrubar esse expoente? Esse expoente vai multiplicar o logaritmo daquela potência, agora sem o expoente. Ou seja, nós vamos ter c logaritmo de b na base a. Este vai ser o logaritmo da potência. Podemos então observar isso tudo agora através de um exemplo numérico que vai facilitar a compreensão. Pensem que, dados os logaritmos, no caso de 2 e o logaritmo de 3, o logaritmo de 2, pensando na minha tabela de logaritmos, eu vou consultar e vou obter 0,301, quando a minha base for 10. No caso, o que seria a base 10? A base 10 é quando não aparece o logaritmo, quando a nossa base é oculta. Mas qual é o significado deste número aqui? Que 10 elevado na 0,301 resultaria no número 2. Pensem que 10 na 1 é 10, 10 na 2 é 100. O expoente do 10, então, sendo 0,301, eu obtenho como resposta o número 2. E o mesmo eu penso para o logaritmo de 3. Se eu pegar o 10 e elevar a 0,477, a resposta vai ser 3. Ganhando essas informações, então, quanto seria o logaritmo de 60 na base 10? Observem que 10 elevado num número que eu não sei que número é este, tem que vir a dar 60. Dá para a pessoa mais ou menos ter uma ideia de que 10 na 1 é 10, 10 na 2 é 100. Então, a minha resposta tem que ser um número entre 1 e 2. Então, vamos lá. Logaritmo de 60. Vamos pensar agora nas propriedades operatórias. Eu posso imaginar o número 60 como sendo 6 vezes 10. Então eu tenho o logaritmo de um produto. E o logaritmo de um produto nada mais é do que a soma dos logaritmos mantendo a mesma base. Logaritmo de 6 vezes 10 nada mais é do que o logaritmo de 2 vezes 3 vezes 10. Que este produto vai vir a dar 60. Então, o logaritmo de um produto era a soma dos logaritmos. Então, agora nós vamos abrir, desmembrar. Ficaria logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 mais logaritmo de 10. Onde o logaritmo de 2 eu ganhei, o logaritmo de 3 eu ganhei e o logaritmo de 10 com a base 10 nós tínhamos que pensar no quê? Lá naquela aula anterior, onde nós vimos as digamos, consequências da definição. E sempre que o logaritmando fosse igual à base, a resposta seria 1. Então, substituindo, nós vamos ter 0,301 mais 0,477 mais 1. Somando isso tudo, a minha resposta vai dar 1,778. Se eu pegar o número 10 e elevar na 1,778, claro que aproximadamente, porque tem um arredondamento, nós vamos obter a resposta 60. E agora eu vou enxergar o log de 60 de uma outra maneira. Vou enxergar o número 60 decomposto da seguinte maneira: 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Antes eu obtive como 2 vezes 3 vezes 10. Porém, agora, quando eu aplicar a propriedade, o que eu vou ter? Log de 2, mais log de 2, mais log de 3, mais log de 5. E o log de 5 eu não sei quanto equivale. Então, eu vou ter que pensar de que maneira eu posso chegar no número 5 utilizando as informações que foram dadas ou na qual eu consigo deduzir. Pensem comigo que o número 5 eu posso enxergar como sendo 10 dividido por 2. E aí eu vou ter logaritmo de 2, logaritmo de 2, logaritmo de 3 e logaritmo de 10 dividido por 2. Recaio no quê? Logaritmo de um quociente, onde nada mais é do que o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Faço então a aplicação e obtenho log 2, log 2, log 3, log 10 e log 2. Por que eu fiz isso? Porque o log de 5 eu não tinha, mas o log de 10 eu sei quanto equivale, pelo fato de que o logaritmando e a base são os mesmos valores, então a resposta desse logaritmo tem que vir a dar 1. E os demais eu ganhei no exercício. Então, fazendo a substituição, resolvendo, aplicando, no caso, as adições e a subtração, eu vou obter o mesmo 1,778 que eu já tinha obtido anteriormente.
Mas vão existir casos onde eu vou ganhar uma determinada informação no exercício e a pergunta tem uma base na qual não coincide com a informação na qual eu ganhei. E a isto nós vamos chamar de mudança de base. Então nós vamos aprender agora uma nova propriedade de quando eu quero utilizar uma base e ganho outra. Como é que eu vou deduzir isso para vocês? Pensem comigo, b elevado na x é igual a a. Muitos vão simplesmente enxergar como uma equação exponencial, que está correto, mas como nós já aprendemos, no caso, a utilização do logaritmo, vamos pensar assim, ó. Eu quero descobrir qual o valor que o b tem que ser elevado para obter a. Transforma isso, então, numa expressão que dependa do logaritmo. Iria recair no quê? Logaritmo de a na base b é igual a x. Observem. Aplicando a definição, b na x é igual a a. Eu simplesmente enxerguei a minha equação exponencial no formato de um logaritmo. Porém, agora vamos pensar que se eu olhar novamente para o que eu determinei para vocês como ponto de partida, eu tenho uma igualdade. E tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Se eu aplicar um operador no meu membro esquerdo, eu tenho que aplicar o mesmo operador no meu membro direito. Eu poderia tirar a raiz de um lado, tenho que tirar a raiz do outro. Só que neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o logaritmo deste lado e aplicar, consequentemente, o logaritmo do outro lado, com a mesma base, a base do meu interesse. Então vamos pensar que uma base nova, uma base C. Aplico o logaritmo de um lado, aplico o logaritmo do outro. Tudo bem, o que isso resulta? Aqui eu posso aplicar uma propriedade, logaritmo de uma potência, derrubo o expoente e vou obter x logaritmo de b na base c é igual a logaritmo de a na base c. Isolando o x, olha o que eu vou ter? X é igual a logaritmo de a na base c dividido pelo logaritmo de b na base c. Simplesmente peguei e passei para o outro lado dividindo. Só que agora eu tenho x igual a isso e o x igual a isso. Se x vale isso e x vale isso, então eu posso igualar esses dois termos. E aí resultaria no quê? Resultaria numa nova propriedade que vai ser a mudança de base, que seria logaritmo de a numa base b, nada mais é do que o logaritmo de a na nova base que tu quer ser, dividido pelo logaritmo de b na nova base c. Então, quando tu ganhar um logaritmo com uma base qualquer, simplesmente tu vai transformar em dois novos logaritmos. O logaritmo, no caso do logaritmando, vai se manter com a nova base, dividido pelo logaritmo da base antiga com a base nova. Então, tu transforma em dois logaritmos. No caso, ó, o logaritmo do que tu tinha como logaritmando e o logaritmo do que tu tinha como base, com as novas bases. E para isso, então, vamos fazer um exemplo. O exemplo seria, sabendo que o logaritmo de 2, agora eu estou aproximando, vale 0,3, o logaritmo de 3 vale 0,47 e o logaritmo de 5 vale 0,69, todos esses logaritmos estão na base 10, pelo fato de que eu não informei para vocês. Calcule quanto é que vai ser o logaritmo de 30 na base 2. Pensem comigo, eu quero o logaritmo de 30 na base 2 e as informações que foram dadas são de base 10. Aplico a mudança de base, como logaritmo do logaritmando dividido pelo logaritmo da base que eu tinha, mas agora colocando a base nova. Ficaria então como? Ficaria a base 10 na qual eu quero, ou melhor, na qual eu quero não, na qual eu tenho as informações. Eu quero uma base 2, mas eu só tinha informações de base 10. Então agora, no meu quociente na qual eu gerei através da mudança de base, a base que eu vou utilizar é a base na qual eu tenho. Então agora, logaritmo de 30 dividido pelo logaritmo de 2, eu não tenho logaritmo de 30, mas agora eu vou pensar no quê? Eu vou decompor o 30 para chegar no logaritmo de um produto. Log de 3 vezes 10 dividido pelo log de 2. O log de 3 eu tenho, o log de 10 eu tenho. Aplico a propriedade. Logaritmo de um produto recai no logaritmo da soma dos logaritmos. Então, log de 3 mais log de 10 dividido pelo log de 2. Tenho. Aqui no caso, não foi dado de uma maneira explícita, mas eu consigo deduzir através das consequências da definição, que isso aqui vai resultar em 1. Então, nós vamos ter 0,47, que foi dado, 1 e 0,3, que foi dado também. 1 mais 0,47 dá 1,47 dividido por 0,3, resultando então em 4,1.
9. Então, se eu pegar o número 2 e elevar na 4,9, eu vou ter a resposta 30. E esta então era a aula de hoje, referente à utilização das propriedades operatórias dos logaritmos. Então, até o nosso próximo encontro. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos. Até mais.